Cozido pernambucano. Eita, como eu amo, minha gente. É um prato completo, delicioso, feito com carne, legumes, verduras, com caldo. A gente faz um pirão. Pronto, é só colocar um arrozinho branco, tá pronta a sua refeição. E eu quero ensinar você a fazer em casa um jeito simples. Não precisa ser aquela cozinheira de mão cheia, vem aquela senhorinha, mas minha mãe é merendeira, e porque não sei o que. Faça. Você já sabe fazer, mulher? Faz do jeito que tu já tá acostumada a fazer. O cozido pernambucano, ele é sempre feito com alguma carne que tenha osso. É muito comum se usar a carne aqui que a gente chama de chambaril. Né? Tem gente que diz assim, vamos comer ali um chambaril. Na verdade é isso, é um cozido, né, com pirão, só que a carne desse cozido é o chambaril, que em muitos estados é também conhecido como ossobuco. Então ossobuco e chambaril é a mesma coisa. Só que euzinha gosto mais de fazer cozido com costela, tá bom? Então se você quiser fazer com chambaril, é a mesma maneira de fazer. Só que eu gosto de fazer com costela, então fica a seu critério. Ou você compra o chambaril, ou você compra a costela. Tem gente que faz com rabada também, é alguma carne que tenha osso, porque o osso dá aquele saborzinho especial aí no seu cozido, tá certo? Dito isto, bora pra receita. É sem frescura, vice bem vida real mesmo, que eu gravei aqui enquanto eu tava fazendo meu almoço de domingo. Bora aprender. Eu sempre começo dourando o alho e a cebola no óleo. Você pode usar azeite também se você quiser. Enquanto isso, a minha carne ela já tá limpinha. Eu dividi os gominhos, né, de acordo com os ossos da costela. Tiro o excesso de gordura, já deixo ela limpinha, separada. E enquanto isso, o nosso alho e nossa cebola estão aí fritando. Quando tiver douradinho, a gente vai colocar a carne para selar. Nesse jeito aí. Vai selar, vai misturar bem, mexer bem nesse alho, nessa cebola, no óleo. E você vai ver que ela vai ficar acinzentada por fora. Quando ela estiver toda acinzentada por fora, é porque ela está selada e aí sim você pode temperar. Quando ela estiver assim, ó, desse jeito, seladinha. E os temperos, gente, é a gosto. Você pode usar o tempero que você quiser. Eu vou usar os temperos mais simples possíveis. Estou usando coloral, nem páprica é, viu? É coloral, tempero misto. Estou usando também alho e cebola em pó e sal. Pronto. Só precisa disso, porque o alho e a cebola é o que dá o gosto. E o coentro. Coloca esses temperinhos e eu vou usar o coentro agora. Tem gente que só gosta de colocar por último o coentro. Mas eu gosto de colocar no cozimento, que pra mim solta mais sabor. E você vai refogar agora, vai mexer bem. Olha como já fica uma cor bonita. Tampa a panela, deixa em fogo baixo, pra essa carne ir soltando aquele caldinho da carne, certo? O que a gente chama de refogar. Tampa aí, deixa em fogo baixo. Daqui a pouco você mexe de novo, vai mexendo, certo? Dá essa refogadinha nele. Quando tiver bem refogadinho, esse processo demora uns 5 minutinhos mais ou menos. Aí você vai colocar a água para fazer o nosso caldo, né? Que também vai cozinhar as verduras e vai fazer o nosso pirão. Coloca a água e agora eu vou colocar as verduras para cozinhar tudo junto. Estou usando aqui repolho, batata doce. São as verduras que eu gosto de comer no pirão, mas você pode usar o que você quiser. Banana comprida, que também é chamada de banana da terra. Jerimum, que também é chamado de abóbora. E couve. Essas são as verduras que eu gosto. Ainda faltou o milho, que eu também gosto, mas como não tinha no mercado, não coloquei. Mas eu gosto dessas. Se você quer usar cenoura, chuchu, batata inglesa, pode usar as verduras que você quiser. Essas são as que eu gosto de comer, então são as que eu vou usar. Lembrando que essa porção que eu tô fazendo é uma porção pequena, uma porção para 3 pessoas, tá? Que é aqui a minha família, certo? Então, se você quiser fazer mais para uma família grande, você vai ter que usar uma panela maior, uma panela de pressão maior e dobrar a receita. Essa minha panela tem 4,5 litros. Então, você vai colocando as verduras aí na sua panela de pressão. E panela de pressão, gente, não precisa ter medo de usar panela de pressão. O que você não pode fazer você vai ver agora, eu vou colocar o couve, vai ficar muito cheia. Então, eu vou deixar o couve murchar um pouquinho antes de fechar a panela, porque ela tem que ter esse espacinho de pelo menos 2 dedos. Não pode ficar cheia até em cima, porque aí pode entupir a válvula, certo? Então, é isso. Vou deixar esse couve dar uma murchadinha para poder fechar minha panela, ok? E sempre observar se a válvula tá limpinha, se não tá entupida. Então não tem erro, não tem problema nenhum. Deixar a pressão sair sozinha. Então panela de pressão para mim é vida. Então tudo que eu faço na cozinha que vá precisar de um cozimento mais longo, eu faço na panela de pressão. Deixa o couve murchar um pouquinho para poder você fechar a sua panela. Esse processo aí com as verduras eu vou deixar só 5 minutos. Depois que pegar a pressão, que a panela começar a chiar, eu vou deixar só 5 minutinhos, que é para essas verduras não ficarem moles demais, principalmente o jerimum, certo? Deixa 5 minutinhos, pronto.
Depois que cozinhou, saiu a pressão, o fogo tá desligado, não tá mais chiando, agora sim eu posso abrir com segurança a minha panela. E tá aí, ó, as verduras todas cozidinhas. Aí eu vou agora tirar essas verduras para cozinhar mais a carne, porque a carne, obviamente, não cozinhou em 5 minutos de pressão, certo? Então tira todas as verduras e deixa essa carne no fogo mais uns 15 minutinhos, até ela cozinhar. Você vai ver a diferença da cor, né, depois que ela cozinhar. Agora eu vou tampar a panela e deixar ela cozinhar por mais uns 15 minutinhos. Pronto, já passou os nossos 15 minutos, já saiu a pressão, olha aí como já mudou a cor. E agora eu vou tirar essa carne para fazer o pirão com caldo, gente. Então é um prato que, na minha opinião, é fácil de fazer. É um prato completo e fácil de fazer. Olha a carne como tá molinha, gente, soltando do garfo. Tira toda essa carne da panela. Tem gente que gosta de peneirar esse caldo para poder fazer o pirão, né? Mas, gente, eu sou raiz. Eu como com tudo, então não vou peneirar. Vou fazer o pirão assim mesmo. Deixa o caldo ferver e aí você vai colocar a farinha aos pouquinhos. Se você colocar muita farinha de uma vez, vai virar um bololô. Então você vai mexendo sempre com o fogo ligado, né? O caldo fervendo e você vai derramando a farinha aos pouquinhos. Eu não gosto de um pirão muito grosso. Eu gosto sempre de deixar ele assim um caldo encorpado, porque quando esfria, esse pirão tende a também endurecer mais um pouco, certo? Então eu sempre gosto de deixar um caldo encorpado no pirão. Então vai mexendo até você ver que tá um caldo encorpado, certo? Lembrando de não colocar muita farinha de uma vez, vai derramando aos poucos. Então já tá aí, gente, um caldo encorpado, tá vendo? Tá borbulhando, é desse jeito aí, porque quando ele esfriar, ele vai endurecer ainda mais. E tá pronto. E você vê que esses pedacinhos que estão aí não são de farinha não, tá? São das verduras, porque eu não peneirei. Então é pedaço de cebola, de alho, do jeitinho que eu gosto, meu amor. É assim que eu gosto. Coloca um coentrozinho por cima para dar aquele charme, para servir para suas visitas, para sua família, certo? Cheiro verde não, é coentro mesmo, meu amor. E agora eu vou montar meu prato maravilhoso. O arrozinho já tá no prato, pronto. E é uma refeição completa, saudável, maravilhosa. Coloco o pirão e vou colocar as verduras que eu gosto de comer. Repolho, batata doce, girimum, banana comprida, ou banana da terra, couve, carne. Minha gente, que maravilha. Gente, chegou a melhor hora, né? A hora de almoçar, a hora de degustar essa maravilha. Tiago tá ali atrás. Já almoçou, né, filho? É, ele já almoçou. Ele não gosta de pirão, mas a mamãe gosta. E a mamãe vai degustar agora essa maravilha, essa iguaria da cozinha pernambucana. Gente, daqui a pouco o menino vai bater uma fraqueza, menina. Pegar um pouquinho dessa bananinha. Comer aqui, ó. Junto com esse pirãozinho. Bom demais. Maravilhoso.